entes de Orion e outros, como os índigos, a que Divaldo Pereira Franco se refere em muitas palestras. 4. Os multiplicadores da verdade. Quando se fala nos 12 apóstolos, nos 70 e nos 500 pode-se entender que não se tratam de números exatos, mas na identificação de poucos, no início, um número maior a seguir, e, por fim, na quase chamada a quem aparecesse pela frente, como na parábola do festim, em que quem quisesse comparecer seria tratado como convidado de honra. Jesus não deixou a propagação da Boa Nova ao sabor do acaso, mas sim cada um daqueles espíritos superiores reencarnou em momento e local estrategicamente programados, a fim de haver rendimento máximo, como um bom governante sabe fazer. Esses espíritos vêm reencarnando no seio dos diferentes povos, em todas as épocas, e, agora, quando se aproxima a grande transição, podemos contar com a presença de uma falange, dentre outras, formada por aqueles espíritos a que Manuel Filomeno de Miranda se refere, em livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. Veja-se como se realiza a propagação da verdade, a nível de informação, mas, no final das contas, cada espírito escolhe, pelo seu livre-arbítrio, o caminho que escolhe, o do bem ou do mal, ou seja, carregar o fardo dos 3 amores, que Jesus recomenda, ou compactuar com os espíritos das trevas e sofrer as subsequentes consequências da lei do karma. Ninguém precisa ser uma alma iluminada para ser mais um dos multiplicadores da verdade, mas deve, como disse Jesus, pegar sua própria cruz e segui-lo, ou seja, cumprir seus deveres sem desculpismos nem desânimo. Façamos todos isso, que a recompensa espiritual é de 100 por 1. Capítulo 3. O materialismo. O materialismo é resultado do trabalho demolidor dos espíritos das trevas, ou seja, daqueles que se recusam à auto-reforma moral. André Luiz, em seu livro Libertação, esclarece sobre eles, seres humanos, situados na outra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana, em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando, entre si, a dominação da terra. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus, entre os homens, indefinidamente. Organizam, assim, verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmas, ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se, aos milhares, uns nos outros. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior, através das regiões em que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos,
mesmo aquém das formas terrestres a entreter emoções e desejos, em baixos círculos, e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos, não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas, fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que, na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se cimirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Um e outro, por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculham reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se, mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos, assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. 1. A entronização da deusa razão durante a Revolução Francesa. Entronizaram a deusa razão na pessoa de uma moça um tanto inconsequente, que, se tomou juízo de lá para cá, ainda deve estar muito arrependida da responsabilidade que assumiu com o fato de querer substituir-se a Deus. Inconsequentes, orgulhosos, irresponsáveis de todos os matizes têm, pelos séculos afora, tentado entender a vida sem Deus, dizendo-se muito inteligentes, como se não passassem de meras formigas humanas, enquanto que Jesus, governador planetário, dizia de si mesmo: eu, de mim, nada posso, no que tinha razão, pois somente Deus detém poder. A famosa razão, nesse sentido negativo, não passa da leviandade de querer enfrentar o poder de Deus, manifestado pela grande lei divina. Esses irresponsáveis não teriam ouvido o conselho da irmã Teresa, que disse: curvem-se diante do poder de Deus. Quem não se aconchega ao Pai, faz como o filho pródigo, que sai da casa paterna à procura de aventuras negativas e, depois, um dia, retorna, cheio de cicatrizes morais, mas, mesmo assim, é recebido em festas de alegria. Assim é Deus, que não rejeita nenhum dos seus filhos e filhas, mesmo quando permanecem milhões de anos na consagração da deusa razão em lugar dele. 2. O cientificismo pós-século XIX. Esse cientificismo nos fez lembrar Charles Richet, que, encarregado, antes da reencarnação, de demonstrar para os homens e mulheres a realidade do espírito, falhou na sua tarefa e, logo ao desencarnar, tendo sido recebido por dezenas de amigos sinceros do bem, recebeu em pleno coração, vindo do alto, um punhal de luz, e, então, o grande pesquisador caiu de joelhos e começou a orar o Pai Nosso. Esse é o retrato dos bem-intencionados, mas que, por receio de perderem o prestígio acadêmico ou as benesses da fortuna material, traem os compromissos assumidos para a reencarnação, falhando fragorosamente, sem contar os trevosos, que reencarnam com o propósito de difundirem a descrença e o materialismo mais duro, carregando, na onda de pessimismo e desordem, milhões de mentes fracas, intelectos primitivos e acovardados de vários tipos.
A época atual é o resultado do trabalho organizado pelas trevas e colocado em prática, desde o início do século XIX, paralelamente às missões gloriosas de Allan Kardec, Rudolf Steiner, Helena Blavatsky, Camille Flammarion, Aksakov, Lombroso, Conan Doyle, Banerjee, Stevenson, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e outros tantos, que, virando as costas para o prestígio e o dinheiro do mundo, afirmaram a verdade, que, infelizmente, a maioria prefere fingir que não vê, porque essa verdade exige a autorreforma moral. 3. O afastamento da natureza. Analisando as civilizações e o contato de umas com as outras, vê-se, na antiguidade, os egípcios dizimando culturas de povos vizinhos e distantes, Alexandre da Macedônia, na sua sede de poder, arrasando populações inteiras, Júlio César quase conseguindo extinguir a cultura celta nas Gálias, portugueses, espanhóis e ingleses praticamente varrendo do mapa a cultura indígena, originária da distante constelação de Órion, ingleses praticamente escravizando indianos por 2 séculos inteiros, enquanto que, na atualidade, americanos governam o mundo e de quem ouse desafiá-los. Culturas multimilenárias foram extintas, sendo que muitas delas baseadas nas leis da natureza. Os chamados civilizados levaram aos colonizados armas e doenças, ao invés de aprenderem com eles, esquecidos de que Sócrates, na antiguidade, sendo o mais sábio dos homens do seu tempo, e, certamente, um dos mais eminentes de todos os tempos, dizia que a única referência segura é a natureza. Que civilização divulgaram os europeus da época da colonização da América e os americanos atuais têm imposto ao mundo, que vive sob o tacão do seu poderio econômico e militar. Afastada, distante do convívio com os vegetais e os animais, como se vivia antigamente, a maior parte, sobretudo dos ocidentais, vive a peso de tranquilizantes e outros medicamentos pesados, porque substituíram o contato com a natureza pela vida em ambientes de concreto, aço e vidro. Capítulo 4. Os cientistas e filósofos do espírito. George Washington Carver representou uma nobre seção à classe dos cientistas, pois afirmava dever todas suas centenas de invenções e inspiração divina. Allan Kardec tremeu e solicitou forças a Deus ao saber da tarefa que lhe incumbia cumprir na codificação da doutrina do Consolador. Assim são os humildes, qualidade imprescindível para alguém ser cientista ou filósofo do espírito, pois a verdade, no sentido em que Jesus deu essa palavra, somente é revelada a quem, como Mãe Santíssima, fala, faça-se em mim segundo a vossa vontade. 1. Swedenborg. Lê-se no item intitulado Conteúdo resumido a obra Swedenborg, uma análise crítica, de Hermínio C. Miranda, Miranda Swedenborg, uma análise crítica. Nesta obra, o eminente escritor espírita faz uma compacta e esclarecedora avaliação sobre o real valor da extensa obra de Emanuel Swedenborg, um dos importantes precursores na divulgação dos fenômenos mediúnicos, especialmente em relação aos relatos sobre a vida no mundo espiritual. Em sua análise, Hermínio demonstra o grande valor histórico da obra de Swedenborg, como pioneiro na narrativa das condições de vida no mundo espiritual. Quanto ao valor doutrinário dos escritos de Swedenborg, conforme as próprias palavras de Hermínio, suas especulações são inaceitáveis e nada têm a ver com a lúcida doutrina dos espíritos. E adiante afirma que Swedenborg foi habilmente manipulado por espíritos ardilosos que exploraram impiedosamente sua boa-fé. Finalmente consideramos que, não obstante as restrições em relação ao valor doutrinário de suas obras, Swedenborg teve o grande mérito de levar a inúmeras pessoas à convicção da sobrevivência do ser à morte do corpo físico e, em consequência, a consoladora certeza de que se reunirão novamente a seus entes queridos em um futuro próximo. 2. Allan Kardec. A maioria dos autores que escreve sobre Allan Kardec se preocupa, em demasia,
com os aspectos materiais da sua reencarnação, ressaltando seu trabalho como professor e outras circunstâncias da sua vida terrena. Mas a verdade é que o único objetivo da reencarnação daquele espírito iluminado foi concretizar a promessa de Jesus de envio do Consolador. Queria relembrar suas lições propositalmente esquecidas ou deturpadas e ensinar coisas novas, resumindo-as e tudo em 4 pontos. 1. A realidade do espírito, criado simples e ignorante, ou seja, em fase anterior à humana. 2. Sua evolução através das sucessivas reencarnações, rumo à perfeição relativa. 3. A pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o universo e a vida pulsante, em evolução permanente. E 4. Para o ser humano, a necessidade da auto-reforma moral, pela vivência dos 3 amores, como única fórmula infalível para a evolução espiritual. Muito deve a humanidade terrena a esse grande missionário, que assumiu, com coragem e fé em Deus, sua tarefa, em nenhum momento fazendo qualquer concessão ao mal, ao contrário da maioria dos missionários, que faliu, porque se desviou pelos caminhos dos interesses do mundo ou por medo de retaliações ou perda de prestígio ou poder material. 3. Helena Blavatsky. Ressaltamos a personalidade corajosa e idealista de Helena Blavatsky, pois, ao contrário do que muitos espíritas pensam, sua tarefa se somou à de Kardec, uma vez que falou de outros pontos não abordados por ele, o qual tinha como objetivo apenas trabalhar na construção da base, ficando para outros a tarefa de edificar os pavimentos sucessivos do grande edifício da verdade. Chico Xavier mesmo foi um dos encarregados de construir sobre a base kardeciana, superando nesse ponto, sobretudo no que pertine à revelação sobre o mundo espiritual, através das obras de André Luiz. Que os espíritas sejam conscientes dessa realidade, pois a humanidade toda não se tornará espírita, como afirmado por Chico Xavier, mas todas as tendências religiosas, científicas e filosóficas se complementarão, sob o comando de Jesus. 4. Rudolf Steiner. Trata-se de outro grande missionário de Jesus, encarregado de tarefas específicas, sobretudo na área da medicina espiritualizada, edificando também um outro pavimento sobre a base kardeciana, apesar de parecer a muitos que não. Agradeçamos também a esse valoroso e consciente trabalhador de Jesus, pois a humanidade da Terra muito lhe deve. 5. Chico Xavier. Eis o grande missionário da espiritualização da humanidade da Terra, o qual projetou a doutrina de Jesus pelos 4 cantos do mundo, como nunca antes tinha acontecido. Não somente sua tarefa psicográfica, mas seu amor irradiante, através das 3 vertentes, fizeram com que o nome de Jesus chegasse onde nunca tinha chegado e, melhor que isso, através da vivência das virtudes em grau superlativo, ao invés da mera propaganda fria e calculista. Deus abençoe esse espírito luminoso, que procurou o anonimato, engrandecendo-se na singeleza da simplicidade, do desapego e da humildade. Segunda parte, o presente. Capítulo 1, Descrença. Quando Jesus resumiu a grande lei divina em amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo, adicionou um complemento imprescindível que é o de que o amor a Deus deve estar sobre todas as coisas, no sentido de dever ser superior a tudo, mais intenso e dedicado que a todos os outros seres, pois não há amor maior que o do Pai, que é infinito, enquanto que todos os demais são finitos, portanto, imperfeitos, sujeitos a uma série de contratempos, oscilações, dúvidas e tudo o que pode desviar os seres finitos da sua senda evolutiva. Se vem de Deus para as suas criaturas um amor infinito em todos os aspectos, o mínimo que elas podem tentar fazer é corresponder a esse amor com o máximo de qualidade e quantidade que conseguirem. Por isso, devemos aprender a amar a Deus acima do quanto amamos todas as suas criaturas. Se assim fizermos, estaremos seguindo a orientação de Jesus. Em caso contrário, estaremos desconformes com a grande lei divina,
pois as orientações de Jesus são apenas exposição, em palavras, da grande lei divina, que rege o universo, composto por todas as suas criaturas. Quem coloca o amor uma criatura acima do amor a Deus está em erro, mas imagine-se quem sequer diz não amar a Deus e, inclusive, chega ao ponto de afirmar que não acredita na sua existência. Seu grau de erro é muito grave, sendo, por isso, passível da correção aplicada pela grande lei divina, a qual visa levar as criaturas ao aperfeiçoamento interior e não fazê-las sofrer inutilmente. Quem não acredita em Deus demonstra um orgulho desmedido, pois não consegue dobrar os joelhos diante daquele que lhe deu a vida e a sustenta a cada segundo, uma vez que somos meros produtos do pensamento divino, que, se deixar de pensar em nós, simplesmente deixaremos de existir instantaneamente. Façamos uma comparação conosco. Sempre que pensamos, criamos o que, na doutrina espírita, se chama formas pensamento, que sobrevivem enquanto as alimentamos pela nossa força mental direcionada a elas. Nós somos formas pensamento criadas e mantidas por Deus. Entendamos isso de uma vez por todas e não sejamos arrogantes, julgando-nos donos demais do próprio nariz, pois, na verdade, cada um de nós é apenas mais um cidadão ou cidadão do universo. A irmã Teresa ditou um livro intitulado Cartilha Espiritual, cuja primeira parte se chama Desapego de Tudo e Apego a Deus, publicado na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, o qual trata deste assunto e merece ser lido e meditado. Entendamos o que significa Deus na nossa vida. Chico Xavier se autoclassificava como verme, no que tinha inteira razão, pois, se considerarmos a imensidão do universo, todo ele palpitante de vida, não fará muita diferença no contexto se estivermos vivendo a fase humana ou se estivéssemos ainda nos arrastando na Terra como verme, que já fomos há milhões de anos atrás. Sejamos conscientes, realistas, e, portanto, humildes, pois todo espírito realmente inteligente, no sentido melhor da palavra, é humilde. 1. Descrença total. Como dito no item anterior, a descrença total é resultado do orgulho, que nada mais é do que inconformação com a realidade de que não temos o rei na barriga, ou seja, que somos apenas mais um cidadão ou cidadã no universo infinito. Quem descrê totalmente de Deus vitima a si próprio, pois, no mínimo, deixa de sentir a felicidade que a crença propicia. É um espírito infeliz, solitário, mesmo que finja ser o contrário. Reúne a outros descrentes e cria um clima mental de desespero alucinante, pois a multiplicação de energias dissolventes fabrica o verdadeiro inferno. Depois da desencarnação são compelidos a viver nos ambientes mais degradados, por uma questão de sintonia mental, enquanto que, durante as reencarnações, exudam pessimismo, negatividade, tornando-se pesados na convivência, pois suas emanações mentais geram tristeza, revolta, solidão, desânimo, pessimismo e tudo que daí deflui. Se você vive esse quadro mental ou tem um amigo ou conhecido que você queira ajudar a sair dessa sintonia negativa, leve-o a raciocinar sobre a lógica da existência de Deus, com calma, com método, deixando as conclusões por conta dele e verá como, se você se houver bem na condução do diálogo, ele tenderá a acreditar e, depois, ter certeza absoluta, mudando, a partir daí, a própria vida, seguindo adiante no aprendizado do alto amor e do amor universal, estes dois que andam juntos, pois não vivem um sem o outro. Entendamos que trata-se de um triângulo, sendo que um ângulo é o amor a Deus, localizado no topo, enquanto que os outros dois amores ficam na base. O raciocínio pode começar sobre a infinitude do universo macroscópico, passando pela infinitude do microcosmo atômico, depois centrar a atenção na realidade corporal humana, considerando que não há matéria, mas apenas energia, estando o corpo vitalizado por uma energia diferente dele,
até chegar-se a concluir sobre a permanência dessa energia após a desagregação corporal, tudo isso não podendo ser obra do acaso, mas de uma causa incausada, ou seja, Deus o nome que se queira dar. Eis aí uma reflexão para ser feita com calma, honestidade, por um tempo que não pode ser inferior a 1 hora. Não fiquemos apenas na fé aparente, fruto dos ensinamentos dos nossos pais, mas raciocinemos para fortalecer nossa crença, que deve estar consolidada a nível de coração e cérebro. 2. Descrença por incerteza. Transcrevemos, abaixo, o que consta do livro Obsessão e Desobsessão segundo André Luiz, publicado na internet em luizguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, A Criatura na Terra, por onde peregrinamos. Houve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que espera, além túmulo. Principalmente os dragões, por seus encarregados encarnados e desencarnados, se encarregam de disseminar a dúvida quanto ao mundo espiritual, pois para eles, como foi dito linhas atrás, importa manter a ignorância, a desinformação, para dominarem com mais força e facilidade. Cada um que procura furar esse bloqueio de má vontade e preguiça moral paga um alto preço em termos perseguições de encarnados e desencarnados, muitas vezes sendo chamado de louco, fanático e outros adjetivos semelhantes pelos próprios confrades. Capítulo 2. Crença. A fé, ou crença, é uma aquisição de cada espírito. Não se transmite, mas se adquire, como uma conquista evolutiva. Por isso aos que a têm e os que ainda não adquiriram, conforme o esforço que empreenderam nesse sentido. Não é dada por Deus sem esforço, mas cada um a recebe na medida da própria iniciativa em procurá-la, pois Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Não se trata de um valor absoluto, mas tem gradações próprias, podendo-se desenvolver-se e, realmente, se desenvolve à medida que se investe nesse aprendizado e consequente vivência. Quando Jesus disse que nossa fé deveria ser pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, estava querendo nos ensinar que ela desabrocha, torna-se um arbusto e, depois, uma árvore, ou seja, progride, evolui até o infinito. Entendamos isso e investamos na fé raciocinada, como dizia Allan Kardec, o que não significa que devemos primeiro duvidar, estabelecendo barreiras e mais barreiras à nossa frente, mas que devemos refletir sempre, mas sempre aperfeiçoar a nossa crença, aumentá-la pelo amor a Deus. Os indianos ensinam que devemos sentir a presença de Deus em nós, o que é um exercício muito bom para o fortalecimento e crescimento da nossa fé nele. Assim, ninguém se sentirá solitário, pois sempre Deus está dentro de cada uma das suas criaturas. 1. Divaldo Pereira Franco. Quem o vê externamente, na sua aparência impecável de homem de bom gosto no vestir-se e apresentar-se, não faz ideia dos sacrifícios que enfrentou e enfrenta para levar a mensagem do bem a todos os povos da terra. Divaldo Franco é um dos grandes mensageiros da verdade, a que Jesus se referiu, sendo responsável, juntamente com sua orientadora espiritual, Joana de Ângeles, por carregar a tocha olímpica do bem até entregá-la a quem lhes aguarda o percurso, ou seja, o próprio Emmanuel reencarnado. Que Jesus os abençoe e nós lhes agradeçamos do fundo da nossa alma, por tudo o que tem feito em favor da divulgação da verdade. Capítulo 3. Os Três Amores. Os rebeldes preferem o caminho da dor, enquanto que os submissos a Deus escolhem o amor, ou melhor, os três amores. Jesus é o exemplo típico da opção consciente firme pelos três amores desde o início. Preencha sua vida com os três amores a que Jesus se referiu, da forma adequada, e os vícios baterão em retirada, não miraculosa e instantaneamente, mas com seu gradativo ajustamento à vida saudável no sentido mais espiritualizado da palavra. Como o tempo é uma ficção, vale a caminhando e não importa a hora da chegada, que, aliás, nunca chega, pois é mais terras a percorrer, mundos a habitar,
experiências adquirir aumentar os três amores. Estude a si próprio, trabalhe, produza no bem, realize-se como ser humano e criatura integrada na natureza e na concretização dos três amores. Em outras palavras, para não dizer orientalize-se, diremos universalize-se, ou seja, seja cidadão do universo. A solidão costuma habitar muitos corações e mentes, pois nada substitui os três amores. Muita gente opta por estranhos e prejudiciais opções de vida, superáveis pela vivência dos três amores. O que é a depressão senão o profundo sentimento de abandono, de solidão, de descrença em Deus, em si próprio e nos semelhantes, ou seja, a descrença nos três amores. O que leva muitas criaturas humanas a esse estado de espírito é o colocarem sua vida nas mãos alheias ou em acontecimentos que delas não dependem, quando, na verdade, a serenidade de cada um depende apenas de si próprio, sabendo que a grande lei divina estará sempre atuante, através de situações favoráveis e desfavoráveis no sentido material, imediatista da palavra, mas que, na verdade, no sentido espiritual, que é o verdadeiro, sempre contribuirão para a evolução espiritual se cada um souber aproveitar tudo para evoluir em virtudes, portanto, na sua adequação interior à grande lei divina. O que precisamos aprender, na vida, seja como encarnados, seja como desencarnados, é viver segundo a grande lei divina. Jesus é o modelo máximo na Terra. Procuremos verificar como ele agiu em tal ou qual situação e imitemo-lo dentro das nossas possibilidades. Todavia, quando depararmos com alguém vivendo um quadro de depressão, mesmo sem podermos lhe receitar medicamentos, uma vez que somente os médicos poderão fazê-lo, teremos algumas formas de contribuir para melhorar a saúde física e psicológica da pessoa que queremos ajudar. 1. Explicar-lhe sobre os três amores, que devem estar acima de qualquer acontecimento da sua vida. 2. Com sua concordância, aplicar-lhe alguns recursos sanitários recomendados por Mohandas Gandhi no seu livro O Guia da Saúde. A. Tratamento pelo ar, ou seja, a mudança periódica de ambiente, mesmo que seja mudar a posição da cama do doente, quando não puder ser maior do que essa, pois passará a receber energias não poluídas psiquicamente, sem contar que devemos levá-lo a respirar o ar puro da natureza. B. Tratamento pela água, através de banhos quentes e frios, que, ao mesmo tempo em que limpam a aura, despertam os órgãos do corpo físico, os quais ativam, por sua vez, o espírito, tanto quanto a limpeza da aura beneficia o corpo físico. C. Tratamento pela terra, através do caminhar descalço na terra, bem como deitar-se nela e bem assim a utilização de emplastos de terra limpa, que guardem-se grande quantidade de energia benéfica. Infelizmente, no mundo ocidental principalmente, as pessoas passaram a desacreditar das soluções que chamaremos de naturais, por indução da arrogância da ciência oficial, a qual, no fundo, pretende subsistir à custa da desinformação das pessoas, inventando tratamentos, equipamentos e medicamentos complicados, mas, muitas vezes, ineficientes ou dotados do mais efeitos colaterais negativos do que de soluções diretas e curativas realmente. Os indígenas brasileiros utilizam uma série de recursos naturais desse tipo, todos auridos da natureza, e conseguem excelentes resultados, o mesmo fazendo as gerações antigas e atuais de indianos, orientais em geral e até brasileiras, que aprenderam, sobretudo, com os índios, cuja medicina é adequada para realizar muitas curas que a medicina oficial não consegue. Sejamos objetivos e apegados à natureza, pois ela é o grande referencial para a vida humana, tanto quanto é para os demais seres que Deus criou. Assim, terminamos este tópico, dizendo, em poucas palavras, aquilo que é essencial, ficando para os prezados leitores deduzir as restantes consequências. A depressão tem cura, dependendo, como dito,
do convencimento pessoal do doente acerca dos três amores e da sua energização através dos recursos da Mãe Natureza. Aprendamos isso e curemos quem vive esse quadro, sempre, é evidente, completado o tratamento pelo uso de algum medicamento estritamente indispensável, pois há casos em que a falta de determinados produtos normalmente secretados pelo organismo tem de ser suprida por medicamentos da farmacologia acadêmica ou outra que produza tais medicamentos. Auxiliemos na cura desse mal, que assola a humanidade, mas que tem cura, ou, no mínimo, pode ser mantido sob controle, proporcionando uma vida feliz, como se a pessoa fosse completamente sadia. Aproveitemos aqui uma frase que consta do mencionado livro de Gandhi. Não pode deixar de ser enfermo um espírito impuro, de onde deduziremos que o espírito são é o primeiro requisito da saúde, tomada esta palavra na sua acepção legítima, e, também, que os maus pensamentos e as paixões más são outras tantas formas de moléstias. Gandhi não era médico, mas foi, tanto quanto Sócrates, um dos homens mais sábios de todos os tempos da humanidade da Terra. Se você trabalha como um vício, uma compulsão, para parar de pensar que é solitário ou para ganhar dinheiro, prestígio, mordomias etc., mude seu foco, sua visualização sobre essa importante referência da sua vida, pois o trabalho, seja ele qual for, somente recebe de Deus, através da sua grande lei, o salário da felicidade, quando é exercido com os três amores a que Jesus se referiu. Esse foi o salário dos trabalhadores da última hora. Na fase atual da humanidade terrena não falta tecnologia nem intelectualidade, mas o aprendizado dos três amores, a que Jesus se referiu como resumo da grande lei divina. Investamos nesse trabalho, constituindo-se como objetivo da nossa vida, pois todas as demais questões e interesses são secundários, quando não flagrantemente nocivos. Capítulo 4 – O reencontro com a natureza. No Ocidente, principalmente, ainda falta muito para acontecer o reencontro com a natureza. Sob indução das trevas, apesar de sequer fazerem ideia disso ou fingirem que não sabem, mas propulsionados pela ganância, têm sido devastadas florestas nativas, poluídos cursos d'água, extintas espécies animais etc. etc., tudo isso significando desrespeito total à natureza, o que, por outro lado, produz doenças não existentes na antiguidade, principalmente as degenerativas, sem contar os males de natureza psíquica, que enriquecem laboratórios farmacêuticos e profissionais da saúde em geral, sem reais soluções, pois somente o reencontro com a natureza trará cura, ou melhor, o desaparecimento desses males. Veja-se, por exemplo, como é a cidade espiritual nosso lar no que diz respeito à valorização da natureza, sendo retirados apenas 2 excertos do livro Cidade no Além, de Igorina Cunha, para mostrarem essa realidade. Nos espaços que medeiam entre um núcleo habitacional e outro, seja em direção à muralha seja em direção ao núcleo correspondente ao ministério vizinho, existem grandes parques arborizados onde se erguem outras construções que não foram detalhadas na planta, destinadas ao lazer ou serviços aos habitantes. Vê-se, por exemplo, no Parque do Ministério da Regeneração, a locação do seu parque hospitalar, no Ministério da União Divina, o Bosque das Águas e, no Ministério da Elevação, o Campo da Música, todos referidos no livro Nosso Lar. Cada núcleo residencial é cortado, no centro, por ampla avenida arborizada que o liga à praça principal e à governadoria, e que se inicia junto à muralha. Como sabemos que o mundo espiritual é que é a pátria definitiva dos espíritos, sendo os mundos terrenos meras moradias passageiras, que nascem e morrem, a realidade terrena tenderá a se adaptar à do mundo espiritual. Portanto, aprendam, desde já, que o estilo adotado na realidade de grande parte dos agrupamentos de reencarnados contraria, frontalmente, a realidade do mundo espiritual, a qual adota, estritamente,
os padrões da Mãe Natureza. Aperfeiçoe, cada um, sua própria vida, já que não consegue mudar sua cidade, seu país e o mundo. Tenha pelo menos um animal de estimação e conviva com ele, dando e recebendo energia psíquica. Cultive plantas em sua moradia, mesmo que se resatrinja um vaso de roseira, pise na terra descalço, respire o ar puro das zonas arborizadas, etc. etc. Sem isso, você será, na certa, uma pessoa doente ou candidata a doenças futuras. Mas, mesmo com essas mudanças todas, autorreforme-se moralmente, pois Gandhi, no seu livro O Guia da Saúde, afirmando a estreita interligação entre corpo físico e espírito, disse que uma pessoa não purificada intimamente não tem boa saúde. Muitos irão estranhar essa afirmativa, mas trata-se da pura verdade, pois a mente negativa arrasa qualquer corpo físico, por mais forte que seja materialmente falando. Pensem e verifiquem se não é assim mesmo. Mas, voltando ao tema deste capítulo, entendamos que, ao nos integrarmos com a natureza, não estamos fazendo um favor a ela, mas apenas convivendo em harmonia com os seres que transitam pelos degraus evolutivos que já percorremos, mas que chegarão, tanto como nós. A angelitude é mais do que isso. Esse é o amor universal, que não se restringe apenas ao afeto aos seres humanos. Entendamos isso. Tudo tem vida e não há nenhuma criatura de Deus que não evolua e vá chegar aos degraus da angelitude, etc. etc. Vejamos o que consta do livro Libertação, de André Luiz. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente, nessa anomalia sinistra, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. 1. A reviviscência das lições de Sócrates. O valoroso emissário de Jesus reencarnou na Grécia Antiga para, junto com outros, preparar a humanidade terrena para a grande pregação de Jesus, pois o terreno deveria estar adubado para a sementeira superior, que somente o Divino Mestre teria condições de realizar. Dissemos, em tópico anterior, em que consistiram os ensinamentos socráticos. Infelizmente, os homens e mulheres da atualidade consideram em Sócrates apenas aspectos, digamos, materiais, da sua atuação e não os grandes ensinamentos espirituais que legou à humanidade, sendo um dos quais a noção de que a natureza deve ser o modelo para todas as iniciativas e instituições humanas. Induzidos pelas trevas, que procuram entravar o progresso espiritual da humanidade da Terra, mundo de provas e expiações, quase a totalidade dos ocidentais desprezou a natureza e criou um mundo artificial, de concreto, aço e vidro, para, no final de tudo, viver dependente de medicamentos pesados, tratamentos psicológicos que não chegam ao cerne do espírito, pois o ignoram propositadamente, etc. etc. Propugnamos pelo estudo das lições do grande mestre da antiguidade, sobretudo relembrado por Montaigne, no seu livro Ensaios, por sua vez, revividos através de 3 livros publicados na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita, intitulados Reflexões de Montaigne para a Vida Diária, volumes 1, 2 e 3. 2. A ideologia naturalista de Gandhi. Quem pensa que Gandhi foi apenas um pacifista praticamente nada sabe sobre ele, pois dedicou quase toda a sua vida igualmente ao estudo da natureza e escreveu o livro que mencionamos anteriormente, voltado para as questões da saúde. Nota-se nesse compêndio de grande profundidade e utilidade a valorização da natureza. Recomendamos a leitura desse livro,
que pode ser encontrado, em português, inclusive, nos sebos desse imenso Brasil. 3. O legado de Chico Xavier. Chico Xavier foi cauteloso nas revelações sobre o mundo espiritual, porque, infelizmente, como dissemos anteriormente, a maioria da humanidade terrestre é composta de conservadores, mas Divaldo Pereira Franco se dispôs a revelar que Chico Xavier conversava com as plantas e Nena Galves, escrevendo sobre ele, disse que ele ouvia a voz inarticulada da terra, ou seja, o reencontro com a natureza de que falamos. Muita gente fingiu que não ouviu o que Divaldo falou e Nena escreveu, porque prefere tomar remédios para a depressão do que abrir o coração e a mente para cuidar de um animal ou uma planta, interagindo com eles como fazem os indianos, por exemplo. Isso é falta de humildade, falta de amor ao próximo, pois, como ensinado por Francisco de Assis, são nossos irmãos o sol, a lua, os animais, os vegetais, os minerais, além de tudo que existe. Muita gente se horroriza à ideia de que foi um cristal, uma roseira, um cão etc. etc. 4. A cultura indígena. Observando o mapa que anexamos neste livro, vê-se o porquê da cultura indígena ser tão desenvolvida quanto a espiritualidade, a medicina etc. etc. Tudo isso voltado para os padrões da natureza. É porque, quando ainda existiam os referidos continentes atualmente desaparecidos, a comunicação era fácil entre os habitantes do mundo inteiro. Daí o nivelamento por cima entre muitos povos, dentre os quais os indígenas, atualmente desprezados e quase extintos pela violência e arrogância dos brancos, que se julgam mais filhos de Deus que os amarelos, negros e vermelhos. A cultura indígena não é uma subcultura, mas sim uma verdadeira cultura. Leiam-se, por exemplo, os livros de Cacauerá Jecupé, dentre os quais o intitulado A Terra dos Mil Povos, vendidos nos sebos. Os índios são mais civilizados que nós, pois vivem em harmonia com a natureza, sendo, aliás, essa conclusão a que Montaigne chegou quando encarnado, no século XVI da Europa. 5. A medicina alternativa. No seu livro A Biologia da Crença, Bruce H. Lipton afirma que, nos Estados Unidos, a medicina alternativa está muito mais acreditada que a medicina acadêmica ocidental, sendo certo que a maioria dos seus ramos se baseia na natureza, como a medicina chinesa, a indiana, a homeopata, a antroposófica e outras. Caiam em si e vejam como sua vida está sendo encurta em anos, bem como perdendo em qualidade, porque você se recusa a voltar às origens, que, na verdade, nunca deveriam ter sido esquecidas. Veja-se apenas mais exemplo, para encerrarmos este capítulo com chave de ouro. Veja aqui, em nosso lar, nas residências, existem salas de banho, que destinam-se, evidentemente, não para lavar o corpo espiritual, mas sim para finalidades muito mais espirituais, ou seja, através do contato com a água, um dos 4 elementos da Mãe Natureza, sendo os outros o ar, a terra e o fogo. Aprendam a lição e vivam bem. Mesmo que as outras pessoas queiram continuar praticando o suicídio indireto de uma vida distanciada da Mãe Natureza. Terceira parte, o mundo de regeneração. Capítulo único, as declarações de Chico Xavier. Quanto ao que se pode imaginar sobre a realidade da Terra quando passar à categoria de mundo de regeneração, ninguém melhor do que Chico Xavier para falar sobre esse tema e outros correlatos. Por isso, transcrevemos o texto que se segue. No jornal Folha Espírita de maio de 2011, número 439, sob a autoria de Marlene Nobre, foi publicada a entrevista feita em 1986 com Chico Xavier por Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde Chico faz revelações a respeito do futuro de nosso planeta. Será mera coincidência o caminho que nos está sendo ensinado e faz parte deste processo? Eu os convido à leitura.
O tema da transformação da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, levantado pelo próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, sempre interessou e intrigou Geraldo Lemos Neto, fundador da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Em 1984 Lemos Neto casou-se com Eliana, irmã de Vivaldo da Cunha Borges, que morava com Chico Xavier desde 1968 e diagramava todos os seus livros. A partir de então, passou a desfrutar de uma intimidade maior com Chico em Uberaba, visitando-o com mais frequência e hospedando-se em sua residência. Posso dizer que essa época foi para meu coração um verdadeiro tesouro dos céus. Recordo-me até hoje daqueles anos de convivência amorosa e instrutiva na companhia do sábio médium e amigo, com profunda gratidão a Deus, que me permitiu semelhante concessão por acréscimo de sua misericórdia infinita. Assim, tive a felicidade de conviver na intimidade com Chico Xavier, dialogando com ele vezes sem conta, madrugada adentro, sobre variados assuntos de nossos interesses comuns, notadamente sobre esclarecimentos palpitantes acerca da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, recorda. Um desses temas, como lembra Lemos Neto, foi em relação ao Apocalipse, do Novo Testamento. Sempre me assombrei com o tema, relatando a Chico Xavier minha dificuldade de entender o livro sagrado escrito pela mediunidade de João Evangelista. Desde então, em nossos colóquios, Chico Xavier tinha sempre uma outra palavra esclarecedora sobre o assunto, pontuando esse ou aquele versículo e fazendo-me compreender, aos poucos, o momento de transição pelo qual passa o nosso orbe planetário, a caminho da regeneração, afirma. Foi uma dessas conversas habituais, lembrando o livro de sua psicografia, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito Humberto de Campos, que Lemos Neto externou ao médium sua dúvida quanto ao título do livro, uma vez que ainda naquela ocasião, em meados da década de 80, o Brasil vivia às voltas com a hiperinflação, a miséria, a fome, as grandes disparidades sociais, o descontrole político e econômico, sem falar nos escândalos de corrupção e no atraso cultural. Lembro-me, como hoje, a expressão surpresa do Chico me respondendo: ora, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu na pobreza, cercado de doentes e necessitados de toda a ordem, experimentou toda sorte de vicissitudes e perseguições para ser supliciado, quase abandonado pelos seus amigos mais próximos e morrer crucificado entre dois ladrões. Não nos esqueçamos de que o fundador do Evangelho atravessou toda sorte de provações, padeceu o martírio da cruz, mas depois ele largou a cruz e ressuscitou para a vida imortal. Isso deve servir de roteiro para a pátria do Evangelho. Um dia haveremos de ressuscitar das cinzas de nosso próprio sacrifício para demonstrar ao mundo inteiro a imortalidade gloriosa, esclareceu. Sobre essas e outras revelações feitas a ele por Chico Xavier sobre fatos relacionados ao ano em que se dará a grande transformação do nosso planeta, Lemos Neto fala mais abaixo. Olhar Espírita. No livro A Caminho da Luz, nosso benfeitor Emmanuel já havia previsto que no século XX haveria mais uma reunião dos espíritos puros e eleitos do Senhor, a fim de decidirem quanto aos destinos da Terra. A reunião aconteceu e a ela compareceram Chico e Emmanuel, os missionários que trabalham abnegadamente, por séculos a fio, em favor da renovação humana. Quais os resultados dessa reunião? Geraldo Lemos Neto. Na sequência da nossa conversa, perguntei ao Chico o que ele queria exatamente dizer a respeito do sacrifício do Brasil. Estaria ele a prever o futuro de nossa nação e do mundo? Chico pensou um pouco, como se estivesse vislumbrando cenas distantes e, depois de algum tempo, retornou para dizer-nos: você se lembra, Geraldinho, do livro de Emmanuel A Caminho da Luz? Nas páginas finais da narrativa de nosso benfeitor,
No capítulo 24, cujo título é O Espiritismo e as Grandes Transições. Nele, Emmanuel afirmara que os espíritos abnegados e esclarecidos falavam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos, e que a sociedade celeste se reuniria pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de redimir a nossa humanidade, para, enfim, decidir novamente sobre os destinos do nosso mundo. Pois então, Emmanuel escreveu isso nos idos de 1938 e estou informado que essa reunião de fato já ocorreu. Ela se deu quando o homem finalmente ingressou na comunidade planetária, deixando o solo do mundo terrestre para pisar pela primeira vez o solo lunar. O homem, por seu próprio esforço, conquistou o direito e a possibilidade de viajar até a Lua, fato que se materializou em 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, o governador espiritual da Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. O que posso lhe dizer, Geraldinho, é que depois de muitos diálogos e debates entre eles foram dadas diversas sugestões e, ao final do celeste conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para a atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções kármicas previstas para acontecerem ao final do século XX foram então suspensas, pela misericórdia dos céus, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. O curioso é que nós vamos reconhecer nos Evangelhos e no Apocalipse exatamente este período atual, em que estamos vivendo, como a 1/10 hora ou a hora derradeira, ou mesmo a chamada última hora. Como você reagiu diante da descrição do que acontecera nessa reunião nas altas esferas? Geraldinho, extremamente curioso com o desenrolar do relato de Chico Xavier, perguntei-lhe sobre qual foram então as deliberações de Jesus, e ele me respondeu: Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado, ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se somente se as nações terrenas, durante este período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria enfim admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever, Geraldinho, os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais desenvolvidas e cultas. Quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações para a Terra? Geraldinho, perguntei, então, ao Chico a que avanços ele se referia e ele me respondeu: nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética. Nos avanços da medicina, o homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura,
que se fará mais generalizada, também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas.